Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Nossa meditação da ceia do Senhor. Lembrando que Filipenses vem logo após o livro de Efésios, antes de Colossenses, para facilitar para os irmãos comprarem. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 em diante, até o versículo 11. Eu vou fazer a leitura, e após a leitura eu farei uma breve oração, e a gente vai ter assim a meditação. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Bendito Deus, muito obrigado já por esse momento, dessa leitura. Ajuda-nos a até entender, ó Deus, aquilo que o apóstolo Paulo deixou registrado, ó Deus, através do Senhor, usando, ó Pai, para que assim a tua igreja, para assim que o teu povo possa ter a compreensão do teu tão grande amor. Nos dirija, nos use nesse momento, Pai, de compartilhar assim a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipe, nós vamos ver a maravilha e a importância daquilo que nós temos e procuramos a compreensão da importância da ceia do Senhor, olhando para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, ou seja, se entregou e nos deu uma nova vida através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado, o qual nós temos como privilégio de ser a primeira parte, a ceia do Senhor, no dia do Senhor. E por isso que é necessário, irmãos, a igreja como filhos e filhas de Deus, não por obrigação, como eu sempre tenho dito, irmãos, mas por gratidão e por ser aquilo que pessoalmente eu e cada um de nós temos que ter o desejo, sim, de participar da ceia do Senhor de maneira que o agrade. Não adianta, irmãos, estarmos aqui de qualquer forma. Eu vou porque se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. O pastor vai me olhar com os olhos, assim, de acusador, né? Assim, para o irmão não vem. Não é, irmãos. Não pense desta forma. Venha para o Senhor. Tudo que fazemos aqui é para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. E a ceia é um dos objetivos importantes da igreja, onde nós temos essa plena comunhão com Deus e uns com os outros, e participando da ceia, mesmo sendo indiretamente, que alguns ainda não ceiam, né? Mas você vai ser edificado, né? Com esta comunhão, com a palavra e também com esse momento. Mas para aqueles que participam diretamente é importante, irmãos, para que assim a gente possa ser assim, que possamos ter de fato esta plena comunhão com o Senhor, através da gratidão sincera que precisamos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz assim no versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha só. Antes, aí ele vai mostrar uma qualidade interessante, irmãos.
Antes a si mesmo ele se esvaziou. Irmãos, imagina, ele sendo a segunda pessoa de Deus, Deus Filho. Ele nasceu numa manjedoura. Sabemos que era um lugar onde ficavam os animais, irmãos. Ele nasceu naquele lugar, sendo Deus. Nasceu numa manjedoura, onde tinham os animais e onde Maria deu a luz ali a Jesus. Ele se esvaziou. Muitos pensavam que ele ia nascer num lugar, ele ia vir num lugar maravilhoso, vamos supor, no reino. Não. Ele se esvaziou. Que exemplo, irmãos, até para nós que muitas vezes achamos que reclamamos daquilo que nós temos, da nossa vida, como nós, olhando para o que o nosso Senhor, como veio, quanto nós não somos nada. Muitas vezes querendo ser melhor do que outros. Sabe, irmãos, aqui ninguém tem que ter esse, temos que nos esvaziar. No sentido material ou de beleza, sabe, irmãos? A beleza que agrada ao Senhor é obediência, é amor, é zelo, é dedicação. Então eu olho aqui e o apóstolo Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou. E olha o que ele diz em seguida, e assumindo a forma de servo, aquele que veio como rei. Mas tinha uma grande e interessante qualidade. Ele veio como aquele que veio para servir. E como ele foi um exemplo, né, irmãos? Serviu, não por obrigação, mas por amor, por dedicação. E servia com alegria, porque em tudo aquilo que ele passou, ele sempre mostrou, sendo exemplo por seus próprios discípulos, por aqueles que andavam com ele, a importância de servir, sabe, irmãos? E isso também é uma qualidade maravilhosa na pessoa do nosso Senhor Jesus, como ele foi um servo, que não veio para ser servido, mas para servir. Lembra que ele lavou os pés dos discípulos? Você lavava os pés de alguém aqui? Não, pastor, que é isso? Eu vou fazer nada. Ele lavou, irmão. Pegou água, uma toalha, e lavou e enxugou. Servo. Irmãos, nós fomos salvos também para servir a Deus. Servir uns aos outros. Não por ser o pastor. Não, pastor tem que ser servido, que é isso? Pastor servo também. Eu nunca, pelo menos a minha criação dos meus pais, nunca nos mostraram facilidade. Eu já desde novo já procurava fazer as coisas, ajudar aquilo que eu tinha já um entendimento, né? Quando é muito novinho, não tenho entendimento ainda. Mas sempre eu fui assim ativo de fazer alguma coisa, né? E até hoje alguns irmãos se pressionam, talvez eu já me encontro eu varrendo, eu ajuntando, eu lavo o banheiro aqui da igreja. Não sou melhor do que ninguém, estou aqui para me engrandecer falando isso não, mas essa é a função de um servo. Irmão César, mesma coisa, chegou aqui não só para vir para o púlpito, está aí também servindo a Deus. Não só aqui, lá. Cheguei a conhecer o irmão César ali já trabalhando também na igreja. Pronto. Pastor Herbert, dentro da limitação dele, mas varrendo, né? Varre também. Pastor Herbert, presidente da Missão Hebron, pastor da igreja, pastor principal da igreja e tal. Mas é um servo. Jesus, irmãos, é o meu exemplo. Tem que ser o seu exemplo.
E tudo isso ele fez, irmãos, com grande propósito. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens. Lembra que Jesus chorou, sentia dor, sofreu no momento que ele foi preso, foi humilhado, foi espancado. Sofreu, irmãos. Ele se esvaziou, se tornou servo, mas também, como diz, ele a si mesmo se humilhou. Ele se humilhou. Por quê, pastor? Por que ele fez tudo isso? Porque ele sempre demonstrou o quanto nos ama. E continua nos amando. Mas nós precisamos reconhecer em áreas que precisamos ser humildes. Irmãos, os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que se exaltam, aqueles que querem ser melhor, ou seja, que vivem uma vida querendo competir, não agradam a Deus. Jesus Cristo em tudo isso se esvaziou, se tornando servo, também se humilhou, irmãos, tudo isso ele estava mostrando que ele veio para nos ensinar, para ser o exemplo e com um grande propósito e um grande objetivo de nos salvar, de nos resgatar. Mas uma das qualidades é que eu preciso entender o quanto eu preciso me humilhar, irmãos, especialmente quando nós entramos na presença de Deus. Não se exaltando até na oração. Senhor, tu sabes que eu tenho feito. Tu sabes que eu tenho feito o meu melhor. Nós até aqui não temos feito nada. Ah, pastor, mas eu já fiz alguma coisa. Por tudo aquilo que ele fez por mim, eu não fiz nada. 25 anos em Cristo. Eu ainda acho que não fiz nada. Eu preciso ainda muito me humilhar. E reconhecer que sem ti, Senhor, nada eu posso fazer. Ah, irmãos, é uma qualidade muito pessoal que nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo veio com esse propósito de tanto nos ensinar. Como falei, se esvaziando, não sou ainda nada, Senhor, preciso de Ti, dependo de Ti, como quero mesmo ser um exemplo como servo e ter essa importância de fato de Te servir. Nós estamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 em diante, tá? Para os irmãos que chegaram. Filipenses 2, 5 em diante. Então, irmão, se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, o servo, a função de um servo é servir a Deus, não a homem, irmãos. Não a igreja, tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus, não para, como eu falei, para se aparecer, para, olha, eu estou fazendo alguma coisa, não faça isso, não faça para Deus. Mas uma coisa, não faça de qualquer jeito. Eu creio que ele merece o melhor. Amém? O melhor, né? Versículo 8, ele diz, a si mesmo se humilhou. Ah, irmãos, ele se humilhou grandemente. Quando eu olho para as Escrituras e vejo aquilo que Jesus passou no momento que ele foi preso, espancado, e botaram aquela coroa de espinho terrível, com aqueles espinhos e aquele manto, e aí como se, agora você não é o rei. Humilharam Jesus. Mas ele sabia que ele ia passar por isso. Ele se humilhou, irmãos,
por você e por mim, como exemplo. E muitos, mas eu tenho pena de Jesus, porque ele não faça isso não. Ele veio para isso, ele foi o cordeiro escolhido, separado, para ser sacrificado antes da fundação do mundo. Ele já tinha sido escolhido, irmãos. Deus já tinha um propósito de te resgatar, de me resgatar. Por isso, irmãos, a nossa gratidão a Deus é eterna, sim, irmãos. Muitas vezes eu digo, Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação, na minha oração, na minha gratidão, mas isso é pouco. Não é verdade? Porque, irmãos, nós somos limitados diante do Senhor. Somos limitados. Pastor, então o senhor acha que... Mas quando você agradece de coração, irmãos, a tua gratidão chega na presença de Deus. A gratidão que nós temos no íntimo, do íntimo, do íntimo do nosso coração, em gratidão, Senhor, obrigado. Porque, irmãos, ele se humilhou, sim, mas a palavra de Deus diz no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E de fato, ele foi obediente ao Pai, irmãos, cumpriu toda a ordem do Pai. Ele cumpriu cabalmente, irmãos, porque ele tinha esse propósito e um objetivo, e isso ele cumpriu. Como obediência, irmãos, outra qualidade importante e interessante é também, para a minha vida pessoal, uma vida de obediência, irmãos. Deus tem nos deixado instruções na sua palavra. E eu creio que muitos oram, Senhor, fala que eu quero ouvir, eu quero te obedecer. Amém, oração maravilhosa, eu quero te ouvir. Mas, irmãos, muitas vezes não estamos obedecendo. Jesus, ele obedeceu tudo. Ele cumpriu a ordem do Pai. Com zelo e amor. E nós, irmãos, somos instruídos também a procurar ter uma vida de obediência. E ele diz, fazer isto em memória de mim. Estamos aqui em memória do Senhor, estamos aqui apenas para dizer, não, eu fui para a ceia. Estou aqui porque eu reconheço o quanto eu preciso obedecer à ordem do Pai. Atos capítulo 2, versículo 42, nós temos que perseverar nisso. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São as ordens do Senhor. E o que eu tenho que fazer, o que, irmãos? Obedecer. Obedecer. Isso se chama também perseverança. Irmãos, tem um termo que é muito usado, muitos falam que tem muitas pessoas que estão ainda, já depois de tanto tempo, e eu tenho que ter muito cuidado quando diz, eu tenho tanto tempo na fé, mas ainda é criança. É melhor não falar, né, que tem tantos anos de fé, se ainda é criança. Criança em que sentido? Pela vida. Pelo procedimento. E alguém pode até ir a mais além. O que você faz para o Senhor? E a pessoa, rapaz, eu vou para a igreja de vez em quando, me congrego. Obediência, irmãos, em cumprir, procurar seguir as instruções, procurar se dedicar mais para o Senhor. Todos nós temos nossas ocupações e as nossas preocupações, né? As nossas contas para pagar. É interessante, tem muita coisa, mas e o meu tempo para Deus é menor? Tem muito trabalho, tem muito serviço do Senhor. Mas são poucos os trabalhadores.
Nós estamos diante de uma obra que eu chamo ali também a nossa igreja, a nossa nova igreja que está sendo construída, uma obra de milagre, não é isso, irmão César? Diante agora de uma crise que nós já estamos passando e as notícias eu já até vou começar a tentar evitar, que eu tenho um costume de estar vendo jornal e tipo assim, eu gosto de me manter informado, mas as notícias não são boas. E aí eu olho para a nossa igreja, ainda tem muito para o que fazer, mas aonde ela já está já é uma obra de milagre. Porque tem pessoas que estão ajudando. Por obediência a Deus. E o que você, não estou aqui para cobrar ninguém, mas o que eu posso pedir de você é que você ore por esta obra. Que Deus tenha misericórdia, compaixão e graça de abençoar com que não pare, porque nós estamos querendo logo passar para o nosso próprio local, né? E o Senhor, sendo obediente ao Pai, Ele chegou aonde Ele já estava preparado. Assim mesmo, o versículo 8, se humilhou, se tornando obediente até a morte. E a morte de cruz. Irmãos, essa é a quarta qualidade, a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, a obediência em servir. Mas Jesus foi obediente até a morte. E nós somos, da mesma forma, irmão, procurar ter uma vida de obediência até aquele dia que o Senhor nos chamar. Até a morte. Irmãos, haverá um tempo que a igreja vai ser perseguida. E muitos naquele dia vão negar Jesus. Mas você não pode. Se você está em Cristo, você tem que ter a convicção de ser obediente e não negar Jesus. Mas em alguns lugares, em alguns países, a igreja já está sendo perseguida. Então, amados, é necessário que nós possamos estar mais perto do Senhor do que nunca. Do seu reino, da sua justiça e também procurando se congregar, sabe, se alimentar. Buscar não só o teu devocional, o teu tempo com Deus no devocional, com a sua família também, mas na casa do Senhor. Na casa do Senhor, sabe? Tendo essa comunhão plena que nós estamos tendo. Para isso, irmãos, é necessário nós termos essa convicção e essa determinação. Não, eu vou fazer isso lá na frente, pastor. Não, lá na frente amanhã, o amanhã não nos pertence, irmãos. Temos que fazer agora. Por quê? Olha o que aconteceu, irmãos, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou. Quem? Jesus. Sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o quê, irmãos? Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele ainda diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. E vão confessar, mas já vai ser tarde. Muitos, a Bíblia diz que são muitos que vão estar no caminho largo, espaçoso, mas que leva à morte e ao inferno. Então você, irmão, irmã que está em Cristo, olhe para esta obra de sacrifício do nosso Senhor Jesus. Olhe e de maneira entenda que tudo ele fez porque ele tinha um grande e um maravilhoso propósito de te resgatar, de me resgatar, de nos conceder a salvação. Mas custou o seu sacrifício, custou todo aquele martírio que ele passou. Custou também o seu sangue que derramou, sangue inocente,
Ele não fez nada de mal, ele foi acusado injustamente, mas ele sabia disso. Porque ele foi o cordeiro escolhido antes da fundação do mundo para ser sacrificado. E foi sacrificado, derramou seu sangue. Mas pela graça de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós temos que morrer para o pecado e procurar viver para Cristo, para a honra e glória de Deus. Que Deus te ajude, me ajude, de maneira que possamos ter essa compreensão e essa determinação de fazer aquilo que agrade a Deus, irmãos. E essa é uma das ordenanças, fazer isto em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer agora, a lembrança desses dois elementos, irmãos. Que Deus nos ajude, nos abençoe. E em gratidão possamos dizer, Senhor, de coração, de maneira que aceite e chegue na presença de Deus. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi perfeito, foi suficiente, graças a Deus, para que eu e você pudéssemos ter sido resgatados, nos dando uma nova vida, como servos, como filhos de Deus, mas como servos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer já agora pelo primeiro elemento. Que Deus nos ajude, irmãos, a meditar e, em gratidão a Deus e coração sincero, sermos de fato agradecidos por tudo aquilo que Ele fez, continua fazendo e ainda fará na frente, para nos guardar, nos cuidar e livrar de tanto ciladas do inimigo. Bendito Deus, nós te somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é a verdade, Tua palavra que nos fortalece, até nos abre os olhos, nos acorda até de um sono até espiritual, Pai. Muito obrigado, porque ela de fato é a verdade, ela de fato mexe, ela nos, até, ó Deus, acorda, de maneira que possamos, ó Deus, entender que o Teu sacrifício foi suficiente, foi perfeito, mesmo que custou dores, custou aquilo que o Senhor sofreu, que preço nenhum poderia pagar. O Senhor pagou com a própria vida, sendo um sacrifício, Senhor Deus, um sacrifício voluntário, como servo, por amor a cada um de nós. Muito obrigado, porque o pão nos lembra isso, sim, Pai. O pão, para se tornar pão, passa por uma trituração tão terrível, para se tornar algo tão maravilhoso. E o Senhor foi esse sacrifício, sim, e foi agradável ao Pai e suficiente. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa lembrança. Aceita a nossa gratidão, nosso sincero obrigado por essa tão grande salvação através do Teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.